O que é a produtividade? A produtividade é a quantidade de produtos e serviços produzidos por unidade de trabalho. Então nós vemos no mundo países que têm graus de produtividade muito diferentes. Então o Brasil vai ter uma produtividade menor do que certos países da Europa, do que os Estados Unidos. E com isso nós vamos ver que a renda média de um norte-americano ou de um europeu chega a ser 7 vezes maior do que a renda de um brasileiro. E se nós compararmos alguns países da África com alguns países europeus, nós vamos ver que a produtividade do europeu vai ser 30 vezes maior do que o país da África. E essa produtividade é entendida como a causa da riqueza. Na minha opinião, na verdade, a produtividade é um sintoma que gera outro sintoma, que é a riqueza. Então, a causa da produtividade vai ser, e aqui é uma infinidade de fatores, tanto uma segurança jurídica, quanto, às vezes, vantagens que um país pode ter. Então, por exemplo, o Brasil tem terras agriculturáveis fartas. Então, nós temos uma vantagem competitiva para produzir vários bens como soja, milho, arroz, se nós compararmos com outros países, ou então para minerar ferro, mas nós podemos ter uma desvantagem em minerar cobre, e o Chile, por exemplo, vai ter uma vantagem sobre nós para minerar cobre. Mas também, se nós olharmos a organização da estrutura jurídica e da organização social do Brasil, talvez não seja tão funcional quanto a estrutura jurídica e organização social de um país como os Estados Unidos ou o Canadá. Então, com isso, os Estados Unidos e o Canadá vão ter uma produtividade maior e, consequentemente, vão ter uma renda per capita maior. Agora, já aproveitando o gancho que nós estamos falando de produtividade, é legal nós falarmos um pouquinho de PIB e de algumas falácias que tem a respeito do PIB. Então, pense que se alguém quebra a janela de uma padaria e o padeiro tem que consertar essa janela, algumas pessoas podem olhar de certa ótica e dizer que isso é bom, porque se o padeiro está gastando esse dinheiro comprando uma janela, ele está movimentando a economia, ele está aquecendo a economia, porque isso vai acabar beneficiando a empresa que faz vidros e vai gerar empregos nessa empresa, por exemplo. Só que o que as pessoas não veem é o que ele está deixando de fazer. Então ele poderia estar, por exemplo, comprando uma roupa com esse dinheiro que ele vai gastar para consertar a janela. Então, ele, ao invés de consumir e aumentar a riqueza que ele tem, esse padeiro tem, ele gastou dinheiro para fazer com que as coisas voltassem ao estágio em que elas já estavam antes. Ou seja, não houve um ganho de riqueza para o padeiro em fazer isso. Haveria um ganho de riqueza maior para a sociedade como um todo se o padeiro, ao invés de ter que consertar essa janela, ele tivesse comprado roupas ou alimentos ou outros produtos que ele desejasse. Então pense numa economia de uma cidade. Então uma cidade tem uma enchente. E essa enchente gera prejuízos de 50 milhões de reais, por exemplo. E aí, depois que essa enchente passa, as pessoas vão lá e gastam 50 milhões de reais para que a cidade volte ao estado que ela estava antes. Então, se sofás, geladeiras e imóveis foram prejudicados, elas vão reformar esses imóveis, vão comprar novos sofás, vão comprar novas geladeiras. E daí alguém vai olhar o PIB e vai ver que o PIB dessa cidade cresceu. Talvez o PIB dessa cidade tenha crescido 15% em um ano. E daí a pessoa vai dizer, nossa, essa cidade está ficando mais rica, porque o PIB, que é o Produto Interno Bruto dessa cidade, ele aumentou. Mas, na verdade, não houve um aumento de riqueza nessa sociedade, porque eles tiveram esse gasto, esse consumo a mais, só para voltar ao padrão de vida o qual eles já estavam antes. Então, por isso que o PIB muitas vezes acaba sendo um indicador falho para nós verificarmos se a riqueza em uma sociedade está aumentando.